uma apresentação, é a 31ª audiência pública de apresentação de prospecção da Copac. Eu sou o Paulo Gomes, estou atualmente na vice-presidência da comissão. Estamos hoje com um quórum significativo aqui presencial, agradeço a presença de todos e também a todos aqueles que estão online aqui nos acompanhando. A equipe que vai apresentar já está disponível, vai se apresentar oportunamente. Só um aviso básico, nós vamos fazer a gravação desse evento e ele vai ficar disponibilizado mediante uma solicitação pelo e-mail institucional para nosso e-mail aqui, copac.senasp@mj.gov.br. Durante o transcorrer da transmissão, quem quiser fazer alguma manifestação, só um instante. Acho que o Flávio está tentando aqui falar alguma coisa, sinalizar. Flávio, a gente não consegue te escutar, não sei se é o nosso áudio que está saindo. Não, Fran, era só teste mesmo, tá bom? Foi só para confirmar aqui. Bom, se alguma pessoa quiser se manifestar, eu só peço que erga a mão eletrônica ou escreva no chat, nós vamos estar atentos aqui, e acho que é interessante fazer essa interrupção no momento da própria apresentação, para não deixar tudo acumulado para o final. No final, a gente vai abrir um espaço também para questionamentos e tal, mas acho que essa interrupção pode ser feita a qualquer momento, para não se perder o ponto da demanda. Obrigado a todos. Vou passar aqui agora para o pessoal da empresa. Obrigado. Fique à vontade. Posso compartilhar a tela já? Pode compartilhar. Se não compartilhou. Sim, vou... Tem que ir primeiro lá. Isso. Pode ser a tela ou então escolher a janela, que é a apresentação. Não é esse aí. Pegou não, outra. Então pode fechar. Você pode já deixar ele aberto. Ele já até tá. Pode ir lá, vamos fazer assim, ó. Vai lá no Teams. Aí no escolhe a janela, não escolhe. Aí é mais fácil. Essa aqui. Com os dois dedos. Faça Alt Tab. Você vai mudar a tela ao mesmo tempo. Alt Tab. Deu certo? Não, estou compartilhando a apresentação. Isso, aí compartilha a tela, não a janela. Essa aqui. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Valdenir, sou um dos idealizadores, né, da Desmodos, empresa que fabrica de torniquete. Ao meu lado está o Kleber, o outro idealizador. E vamos fazer a apresentação da nossa empresa, do nosso equipamento para o Copac, certo? Então, quem somos, né? A Desmodos de coração e alma brasileira, uma empresa totalmente brasileira que nasceu com esse objetivo de viabilizar a aquisição de equipamentos de qualidade com preço mais acessível ao maior número possível de operadores no nosso país e difundir o seu uso em todos esses segmentos que a gente entende que é bastante necessário dentro da OPH, dentro da parte policial. A Desmodos ela foi pensada, criada, né, especificamente para iniciar o nosso processo na fabricação dos torniquetes. Atualmente é o produto que a gente tem, só temos este produto e o porta-torniquete, e temos intenção, projetos de fabricar outros equipamentos voltados para a área do APH que não existe hoje no mercado brasileiro. Assim como o torniquete, somos a única empresa brasileira que fabrica hoje, que projeta o torniquete. Temos outros projetos aí nessa área também para poder facilitar o acesso do operador. Essa é a nossa missão aí. O porquê do nome Desmodos? Muitas pessoas nos perguntam, né? Uma empresa brasileira com nome
estrangeiro, nome diferente. Mas quando a gente pensou o nome para a marca, a gente queria um animal, a gente queria algo brasileiro e que tivesse alguma coisa envolvido com sangue. E chegamos no morcego. O morcego é o Desmodus rotundus, é a espécie, né, uma das 3 espécies brasileiras, que é hematófago. Então, juntou tudo que a gente precisava aí. E aí surgiu esse símbolo nosso, laranja, em nosso escudo, que é o morcego. Então, esse morcego também tem auxiliado muito em estudos e pesquisas na área da medicina, desenvolvendo novas drogas e medicamentos anticoagulantes aí no nosso país. E está o símbolo ali, né? O morcego, o Desmodus rotundus ali no voo dele, e criamos esta nossa simbologia, o brasão da nossa empresa. Então, ele além do nome ser, né, uma língua estrangeira, mas é um animal brasileiro e representa muito bem aí a nossa missão como empresa, como indústria, certo? É o nome científico dele, né? Desmodus rotundus. Essa é a ideia. Essa foi a inspiração. Como foi o desenvolvimento desse nosso equipamento? Nós estamos aí passando já de quase 36 meses de desenvolvimento do nosso produto. Então, lá atrás, a gente começou a pesquisar e estudar outros torniquetes, outros equipamentos que são comercialmente vendidos no mundo todo. Eu, particularmente, estudo essa área do APH há mais de 20 anos e a parte do APH de combate há mais de 10 anos, onde, desde o início, conhecer esse equipamento, a gente teve, né, eu tive essa necessidade, onde comprar, o que comprar, como comprar. E era tudo importado, tudo de fora, até que deu um momento que eu falei, pô, vamos tentar facilitar a vida de todo mundo, né? Porque a minha está complicada, então vamos se dedicar para isso. E tive a felicidade de conhecer o Kleber dentro das nossas redes de contato, dentro dos treinamentos que a gente faz e executa, e ele já tinha esse projeto, então, né, o início do TAP, né, que é o modelo do nosso torniquete, e a gente começou a trabalhar junto e desenvolver. Então, nos últimos 36 meses aí, praticamente, né, que a gente está desenvolvendo, testando, avaliando, enviando para especialistas do Brasil todo, desde os primeiros protótipos. Então, tem vários especialistas hoje no Brasil que nos auxiliaram nesse processo de desenvolver, de melhorias, como até hoje acontece, né? O nosso torniquete foi criado e desenvolvido e sabendo que ia ter que passar por gerações e por melhorias como qualquer outro equipamento. Então, esse é o nosso primeiro equipamento fabricado pela Desmodus, um torniquete 100% nacional, totalmente projetado e fabricado aqui no Brasil. O pessoal pergunta muito, o material é importado, tem alguma coisa importada? A única coisa que não conseguimos fabricante no país é o velcro, né, o sistema de fechamento, de fechos e argolas, e a gente acabou importando. Mas o restante, todas as fitas, todos os componentes deles foram desenvolvidos exclusivamente para o produto. A fita, por exemplo, ninguém fabricava isso no Brasil. Então, a gente foi trabalhando com fornecedores, buscando fábricas que nos apoiariam nisso, né? Muitas delas não tiveram interesse, e encontramos em Santa Catarina também, onde é a nossa empresa, um fabricante que apostou junto com a gente. Então, estamos nesse processo de melhorias constantes junto ao fornecedor, mas, volto a dizer, todos eles são componentes brasileiros que a gente desenvolveu do zero, porque não existia no Brasil. Assim como não existe nenhum outro fabricante, não existia nenhuma empresa que fabricava a fita do jeito que a gente precisava, a haste de metal, a haste de alumínio, a parte plástica, né, o projeto de moldes e tudo. Então, um equipamento que é 99% brasileiro, desde a sua concepção até o seu material de matéria-prima, né? Auxiliando a questão também de trabalhar a própria indústria nacional também em todos os quesitos, né? Então, esse é o objetivo também da nossa empresa também, sempre trabalhar o máximo possível em materiais produzidos, fabricados e desenvolvidos no Brasil. Esse é o nosso objetivo aí. Nosso equipamento, desde antes da gente começar a comercialização, né, tem o registro dentro da Anvisa, que é o nosso órgão brasileiro que regulamenta e que homologa os equipamentos hospitalares e pré-hospitalares. Então, desde que a gente chegou na definição do equipamento, a gente fez o registro junto à Anvisa, mandamos toda a documentação, está lá, é público, né, todo mundo pode acessar, digita o nome da empresa, CNPJ, aparece nosso registro da Anvisa, e a gente começou a comercialização desse produto no final de fevereiro deste ano.
então, de 2021. A gente esperou ter o nosso registro na Anvisa para começar a vender o produto dentro da legalidade que o nosso país determina. Então, de fevereiro para cá, a gente já fabricou e já, desde comercializar, doar, distribuir, mais de 7.000 torniquetes nesses últimos 10 meses. Então, é um número que a gente se orgulha em poder divulgar. A gente fez, né, uma produção bacana e conseguimos espalhar aí pelo país todo mais de 7.000 torniquetes espalhados em todo o país. Nós realizamos já vendas para lojistas, temos uma média de 80 lojistas espalhados pelo país que estão comprando e comercializando o nosso produto. A gente começou a venda exclusivamente no nosso site, na nossa rede social, na web, né? Mas aquela situação, o Brasil é muito grande, frete, custo e uma necessidade, uma carência muito grande. Muitas lojistas começaram a nos procurar nessa questão. Pô, o policial vem aqui, o operador vem aqui na minha loja comprar os artigos militares e me pergunta se tem torniquete. Nunca tive acesso e possibilidade de comprar americano, importar toda essa burocracia, e a gente nunca vendia. Então, eles começaram a nos procurar e a gente começou a vender isso aí. Em junho, mais ou menos, a gente começou a venda para os lojistas. Então, temos vários lojistas espalhados hoje no país já fazendo esse trabalho, né? Com aquela ideia também de sempre facilitar a questão do acesso ao equipamento. O projeto do Torniquete nasceu com essa ideia de facilitar o acesso do equipamento que não existia a um fabricante nacional. Já existem equipamentos americanos e um europeu. Então, a ideia também de facilitar justamente essa questão entra nessa parte também de trabalhar com lojistas, né? Para realmente difundir dentro do mercado nacional o equipamento também e automaticamente o seu uso, né? Dentro das forças de segurança, mas também o objetivo da empresa também é trabalhar dentro do público civil também, dentro de N áreas que pode ser utilizado um equipamento, né? Num acidente de trânsito, num acidente doméstico. Então, a área de abrangência do torniquete não necessariamente é somente a área militar, né? Tática militar, mas sim o objetivo também principal da empresa também é fazer essa difusão do equipamento em todas as áreas possíveis ao qual ele pode literalmente salvar uma vida, né? Hoje, documentado, até a gente vai repassar agora na sequência aqui também, a quantidade de utilizações que nos chegaram à nossa empresa de usos em casos reais do nosso equipamento, né? E isso é de extrema importância também, porque a gente está fazendo esse processo de auxiliar a salvar vidas, né? Seguindo na questão do desenvolvimento ainda, né, mostrar aqui o resultado dos testes clínicos que foram realizados junto à PUC de Campinas. Então, o objetivo era a avaliação clínica comparativa de não inferioridade em eficácia e efetividade entre os torniquetes, né, comumente aí, as referências no mundo, né? Então, desses resultados, desses testes clínicos, resultaram ali um trabalho que toda a parte legal, né, foi feito, comitê de ética, comitê de pesquisa, foi realizado ali com 96 aplicações de torniquete, sendo vários, né, os 3 modelos mais referências, em membros inferiores e superiores. Desse estudo está ali as aplicações, as quantidades, né, 5 no membro superior direito, membro inferior esquerdo, membro superior, então, a estatística toda, né, do estudo científico. Os resultados estão ali, por exemplo, o tempo geral em segundos, tanto dos referências quanto do nosso, né, do TAP, ficou dentro do esperado, né, não sendo inferior. E, da mesma maneira, a parte de aplicação, quando foi feito exames com Doppler ou a eficácia na rapidez da aplicação, então, ele atendeu e não demonstrou ali nenhuma inferioridade ao referência, né, o equipamento de referência hoje no mundo todo. E a conclusão do estudo clínico está ali. O presente estudo constatou que nas atividades avaliadas, de acordo com a metodologia e objetivos e propostas, o TAP se comportou não inferior ao torniquete de referência nas variáveis estudadas. Então, esse é o resultado do teste clínico que foi feito para poder, como determina a legislação aí, para a gente poder fazer as comercializações e a venda, né? Dentro das características de cada equipamento, né, em comparativo com relação aos torniquetes hoje referência no mercado, né, mundial, né? A questão também é importante frisar que o nosso teve uma questão comparativa em termos de tempo de aplicação inferior ao tempo de aplicação também comparado a esses torniquetes de referência também. Em termos de aplicação, ele foi mais
podemos ver veloz, a aplicação foi mais rápida nesse quesito também. Então, isso é uma referência importante também. O que a gente desenvolveu, na verdade, né? A gente sempre comenta que o torniquete já existia, a gente não inventou a roda. O que a gente criou, na verdade, foi o clipe de retenção, que é um sistema diferente, então é o diferencial do equipamento, aonde a barra de torção trabalha solidário com o clipe. Então ele entra e faz o travamento. A gente eliminou, né, ganhamos o tempo do outro processo do torniquete de referência hoje no mundo, né? Então a gente tem esse dispositivo que é a inovação, que é a nossa criação. O restante do equipamento a gente adaptou, fez melhorias de outros torniquetes de referências, e é o que a gente já conhece aí, né, no mercado, que nada mais é do que uma cinta com uma fivela e uma haste, e o sistema de travamento, então, que a gente realmente inventou, a diferencial do produto, certo? E aí ganha-se um determinado tempo em cima dos referências aí na questão de aplicação. Sempre foi esse o objetivo, né? Pensado para velocidade, quanto menos sangue perder, quanto mais eficiente for, mais interessante fica o resultado do equipamento, né? Isso envolve a questão de tempo de aplicação, né? Todo segundo, num quesito que a pessoa, existe um ferido, que está tendo a perda sanguínea, né? Todo segundo é importante para evitar até um colapso dessa vítima também. Então, cada segundo é importante, literalmente, nesse tipo de equipamento. Então qualquer segundo, em termos de aplicação, ele for mais eficaz e eficiente, comparativo aos equipamentos hoje de referência, é de extrema importância aonde o equipamento vai ser utilizado, né? E depois... Questionamento? Sim, senhor. Vocês têm o mesmo modelo atende o membro inferior e o membro superior? Sim. Então, existe uma regulagem que pode ser feita. Em teoria, você tem o velcro que mantém a dobradura dele, por assim dizer, Sim. e vocês têm um outro que é funcional. Ou é o mesmo? Eu não entendi a sua pergunta, mas deixa eu ver se... Eu vi que ele tem uma dobradura e na própria dobradura o velcro mantém Isso. fechado. O diâmetro, de acordo com o diâmetro, de acordo com o diâmetro do membro, né, seja o membro superior ou o membro inferior, faz a regulagem de acordo com o diâmetro no próprio velcro, né? Então, tu pode ter a oportunidade de abrir o equipamento para poder fazer a aplicação tanto no superior como no inferior. Existe uma questão de uma auto-aplicação, a qual a própria pessoa vai fazer a aplicação em si mesmo, e uma aplicação em terceiro, né? Então, essa questão dessa retirada da fita facilita principalmente uma aplicação em terceiro, principalmente também na questão de membros inferiores também, né? E essa pergunta do senhor, talvez, pelo que eu entendi, o velcro ele tem na fita inteira. Agora eu estou reparando. Então, aonde eu encostar, ele gruda. Então, essa né, como o torniquete de referência aí no mundo é a mesma ideia. Então, se a perna é dessa grossura, eu travo aqui. Se o braço é mais fininho, eu travo ele aqui. Ele trava igual. A sobra da fita, que é como o nosso clipe é diferente, né, a inovação, ele passa dentro e faz o travamento para ele não abrir mais. Se sobrou mais fita, eu posso passar atrás da haste novamente, um pouco mais de tempo, né, não numa situação de confronto, e eu jogo ele lá para dentro, então ele travou mais ainda. Então, não abre num transporte, né, num arrastado, num ferido, numa área remota, e na parte do APH convencional é bem tranquilo que não vai imobilizado ali. Então, essa é a ideia do tamanho, né, se seja num braço ou seja numa perna. Não sei se essa é a pergunta do senhor. Vocês falaram modelo, você tem mais de um modelo ou o modelo é único? Não, o modelo é único. É que no estudo... Vocês são dos concorrentes. Correto. Não, também são todos modelos únicos. O que foi mostrado ali é que foram feitas várias aplicações em braços, em pernas, né? Nos dois braços, nas duas pernas. Comparativos, né? Cada concorrente tem um modelo. Sim, basicamente determinadas características técnicas, cada equipamento é único também. O que a gente fez, o Valdenir comentou também, nós não inventamos a roda, né? A gente tentou pegar parâmetros de qualidades, pontos positivos de todos os equipamentos hoje existentes no mercado, que são referências nesse quesito torniquete, e tentamos pegar as qualidades, esses pontos positivos em cada equipamento e tentamos colocar em um equipamento só. Então, aí que nasceu o TAP, né? A própria designação do TAP o nome dele é TAP, Torniquete de Aplicação Pré-Hospitalar. Um nome bem simples também e bem direcionado ao uso dele, né? Uma característica também, até para quem não tem muito conhecimento com relação à parte de torniquete também, é que o velcro, o sistema de fechos e argolas, mais comumente conhecido como velcro, né? Ele não possui macho e fêmea, né? O ganchos e argolas, né? Ele é um sistema único. Então, qualquer ponto que você fizer a fixação dele, ele vai grudar.
diferente do velcro comumente encontrado, né? Ele tem o macho, né? Sim. O gancho, lá e dentro. tem as argolas, que a gente chama de fêmea, né? Esse aqui é um sistema único, ele é literalmente misturado nesse sistema, então qualquer ponto de fixação, de colocação dele, vai haver a fixação do equipamento. São diferenciados. Ok. E, além dos estudos clínicos, uma coisa que a gente gosta de mostrar, aquilo que o Kleber acabou de falar, né? Nada melhor do que a gente mostrar imagens de situação de uso real. Então, nós temos mais de 20 casos que chegou até nós, e pelo número de torniquetes que a gente tem espalhados aí, vendidos, comercializados, nós imaginamos que esse número, no mínimo, dobra de 20 para 40 casos, né? Então, nós temos ali, essa aplicação foi feita por ambulância do bombeiro, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, um acidente de moto, onde a perna e o pé foi totalmente, né, lacerado. Está lá o torniquete aplicado, funcionando, né? O médico que fez a aplicação desse torniquete, ele falou assim: Valdenir, se eu tivesse filmado isso, seria muito bacana, porque ele estava girando, rodando a haste, travando e o sangue diminuindo, e como se estivesse fechando uma torneira. E é uma pessoa que é um profissional da área do APH, que conhece de equipamento bastante, e falou que foi bastante efetivo, literalmente, na situação real. Dentro de uma característica também do próprio equipamento também, ele tem um sistema de uma plataforma de estabilização no próprio equipamento, uma base plástica interna, o sistema de fita também, que ele vem a reduzir a questão das deformidades do equipamento. Na hora da tração. Na hora da fixação, do travamento dele, do giro da haste para fazer estancar o sangramento. Então, pode perceber até que nas aplicações aí, nós podemos perceber a integridade do equipamento, ele permanece íntegro, sem deformações excessivas no próprio equipamento também. Isso é de extrema importância também para a questão de eficácia do equipamento, né? Determinado ponto de utilização do equipamento, isso também é de extrema importância também essa observação, né? Pode perceber nas fotos, eles permanecem numa situação realmente ao qual ele foi projetado, né? Mantendo a integridade estrutural do equipamento. Temos um outro caso do helicóptero do Arcanjo, lá de Santa Catarina, que trabalha com o SAMU, um acidente de trabalho, onde a pessoa cortou a artéria radial e o bombeiro convencional não conseguiu fazer a contenção. Quando chegou o Arcanjo, fez a aplicação do torniquete e salvou a vida do trabalhador. Um outro acidente de moto também, onde teve uma fratura e uma grande hemorragia, está lá o torniquete aplicado. Outro acidente automobilístico também, está lá o torniquete sendo espremido no limite dele. Se a gente for olhar, a gente vai ver que... Tem a caneta aqui. Esse aqui. Se a gente for olhar aqui, ó, ele tem até a perna, a parte muscular ali, totalmente amassada de tanto aperto que teve para poder fazer o controle de hemorragia. E depois, se tivesse uma foto desse membro sem o torniquete, ia ver que a parte onde vai a aplicação do torniquete não teve nenhum machucado, nenhuma lesão devido à pressão, né? Essa é a mesma imagem, né? Também gosto de mostrar ela porque, pelo que o Kleber acabou de falar, o torniquete está ali, apertado, arrochado no limite dele, e toda a base onde tem o aperto, realmente a compressão, está sem uma deformação, né, significativa ali. A haste lá travada, dentro do nosso clipe de retenção, e bancando completamente a hemorragia. Outro caso aqui de um trabalhador também, onde o bombeiro fez o atendimento, estava encarcerado, uma tobata, um trator, ele caiu entre os eixos lá da tobata e perdeu, acho que um pedaço do pé, da perna para baixo. Também o torniquete está lá aplicado, né, pelos bombeiros lá em cima, e mostrando então mais uma vez a eficiência. E essa outra imagem a gente consegue ver a quantidade de sangue que tinha, que também foi socorrida essa vítima pelo helicóptero do bombeiro, porque eles não estavam conseguindo controlar a hemorragia e foi salvo literalmente devido ao torniquete, que não ia dar tempo de chegar porque estava numa área mais remota, né? Então são alguns dos casos que a gente tem imagens, outros a gente não recebeu imagens, né? Mas a gente sabe de vários casos, né, usado e funciona, e foram aplicados. Nós temos, dos 20 que a gente tem registrado, são 3 casos que foram aplicados por um policial urbano no meio
da cidade, do trânsito, onde ele presenciou um acidente, foi lá, puxou o torniquete dele e fez a aplicação. Os que a gente mostrou aqui com as imagens foram por profissionais, né, do SAMU, bombeiro, médico, socorrista. Mas nós temos 2 casos onde policiais de rua foram lá e... Por que eu falo essa questão do policial? Porque, comparado à técnica e habilidade de um socorrista profissional, um enfermeiro, um médico, o policial ele sempre está nessa desvantagem. Mas também funcionou, também bancou e salvou a vida de mais 2 pessoas na questão do trânsito. Como sabemos, muitos desses equipamentos foram comprados pelo próprio policial. Aí entra a importância também dessa Câmara aqui, dentro desse contexto nacional também, na questão dessa aquisição de equipamentos para os policiais, né? Isso também é uma observação extremamente importante, né? A maioria dos casos é o próprio policial que arca com o custo desse equipamento. E ele utiliza para salvar uma vida de um terceiro quando dá necessidade. Vou mostrar aqui algumas instituições que já Agora estão me ouvindo? Acho que estava ativado o microfone. Ok. Perfeito. Vamos voltar. Aí deu certo. A interrupção, você comentou que muitos profissionais fazem aquisição por iniciativa própria. Você tem uma ideia, sempre é uma coisa, a ideia de valor. O número... senhor fez uma pergunta interessante. Quando a gente começou a venda do torniquete, nós começamos com uma promoção, vamos usar essa palavra, onde o torniquete a gente vendia por um preço diferente, mais barato, para o operador de segurança pública. Desde o policial, o bombeiro, a pessoa do SAMU, vigilantes, né, o pessoal da segurança privada. O valor do equipamento desde o nosso lançamento está em R$ 249,50 cada equipamento, cada torniquete, e a gente vendia R$ 175 para o policial. E a gente conseguiu vender de março, abril, maio, até metade de junho. Foram 3 meses e meio que a gente conseguiu vender esse preço. Por que eu falo conseguiu? Porque a gente lançou o equipamento no meio de uma pandemia. E aí os valores dos produtos, das matérias-primas foram aumentando. E quando a gente foi, vamos comprar mais material para poder fazer uma nova produção, o negócio aumentou muito. E a gente não conseguiu manter esse desconto, né, para valorizar o operador de segurança pública. Então, passamos 4 meses daquelas 7.000 unidades ali, a gente vendeu mais da metade neste valor mais em conta. R$ 249,50. Tá, 250, então, o preço de tabela. Isso. Vocês estavam comercializando lá? A R$ 175. 175. Então, podemos ter aí que entre 175 e 250 vai se estabilizar o preço nesse momento. Vocês vão aumentar os 250. Infelizmente, a gente não consegue hoje vender abaixo de 250, porque a matéria-prima aumentou muito. Não, mas tudo bem, 250 seria um balizador. Isso, balizador. Isso, essa seria a ideia. Óbvio, vai função de quantidade. Isso, se a gente conseguir... Deslocamento, transporte, tudo isso tem a influência nesse quesito. Né? Essa questão de aumentar volume de produção, diminuir valores na hora da compra de matéria-prima. O problema é, como eu falei, a gente começou no meio de uma pandemia onde tudo subiu, tudo aumentou, tudo ficou escasso, nylon no mercado não existe, né, o metal também, então a lei da oferta e procura, o preço foi lá em cima. Se a gente conseguir num volume manter esse preço ou baixar um pouco, essa que é a ideia. Essa é a tendência. Tem economia de escala ainda para ele, mas... Sim, a escalável, isso, a economia de escala é natural em qualquer empresa, né? Claro. A tendência do aumento de escala é a redução de custos, até porque nós temos poder de barganha com nossos fornecedores, né? O início do projeto, o poder de barganha não existe, porque a gente precisa de 10, 20, 30, 50 metros para fazer equipamentos protótipos,
e uma compra mínima era 1.000 metros. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui de leigo. É descartável ou pode ser higienizado e reutilizado? Torniquete, no mundo todo, todos os fabricantes recomendam e determinam que é de uso único, usa uma vez só, né? Não gosto da palavra descartável, que parece uma coisa muito inútil, né? Mas ele é de uso único, como todos os fabricantes no mundo. Por que que ele é de uso único? Por que que nenhum fabricante consegue falar para você, usa 1, 2 ou 3 ou 4 vezes? Primeiro que, quando você usa o equipamento, ele vai ao extremo dele. Então, é torcida, é força, e aí todo o conjunto dele é levado ao seu extremo. E vamos pensar que isso não fosse um problema. Depois, para fazer a esterilização, conforme determina os produtos hospitalares, a gente geralmente utiliza ou produtos químicos ou o calor. E todos os dois vai agredir todos os componentes do equipamento. Então, além do excesso da força aplicada, da exaustão do equipamento, do material, vai ter mais uma degradação junto ao processo de esterilização. Então, nenhum fabricante consegue hoje falar para você, como é a pessoa operador, dizer assim, usa 3 vezes e as 3 vezes ele vai bancar. Não, eu imaginei que fosse de uso único, efetivamente, mas o uso seria para uma situação catastrófica, né? Claro. Então, essas eventualidades vão ocorrer raramente, provavelmente você não vai utilizar ele. Agora, e no caso do torniquete de treinamento? O torniquete de treinamento, ele é construído, né? A gente desenvolveu, se baseando numa padrão de cor internacional, né? O Blue Training. A gente desenvolveu ele na mesma cor, né? No azul, pensando no treinamento para identificar a cor, o equipamento para treinamento. Porém, ele é construído no mesmo material, na mesma qualidade, no mesmo equipamento. Não tem diferença nenhuma do equipamento real, de uso em situações reais. Inclusive, nós temos, desses 20 casos, um que foi utilizado o torniquete azul, depois de ter usado em treinamento, que ele não tinha outra alternativa, né? Ele estava só com o torniquete azul, ele tinha usado umas 2 ou 3 vezes, conforme ele nos explicou, e ele foi lá e aplicou e salvou a vida da pessoa. O que muda da aplicação num treinamento para uma aplicação real? Quando eu vou aplicar em alguém, ou eu vou fazer autoaplicação num treinamento, eu não aperto o equipamento na mesma proporção. Vamos pensar, eu como instrutor, eu como treinamento, eu quero apertar o máximo que eu consigo, quero trancar a hemorragia. Você vai fazer, dói, sente dor, né, tem todo o desconforto, o equipamento vai no seu limite, porém, numa situação real, é constatado que você geralmente vai dar, no mínimo, mais uma volta, vai fazer um esforço maior do que no treinamento. Mesmo que eu queira, eu vou aplicar no braço do colega, o colega vai suportar a dor ali, eu vou apertar até o limite que eu consiga ou que pare a hemorragia. Mas numa situação de extremo, como o senhor falou, vai chegar no momento onde ele vai apertar muito. Respondendo também a sua pergunta, nós temos torniquetes de treinamento que a gente espalhou aí pelo Brasil todo, com os especialistas, e que eu também utilizo nos meus treinamentos, de mais de 50 usos em treinamento, e o torniquete ainda está lá bancando treinamentos ainda. Então, ele tem uma vida útil no treinamento aceitável, digamos assim, e o custo-benefício ainda compensa. Essa que é a ideia do treinamento. Então, na realidade, apesar de ser de uso único, ele não inviabiliza o uso numa situação limite. Então, se você tiver um azul de treinamento que já foi extensivamente utilizado... Eu vou fazer uma comparação que alguns especialistas fazem, né? O torniquete a gente pode comparar a um paraquedas. Eu vou saltar do avião, eu quero que meu paraquedas funcione, eu não tenho uma outra alternativa. Eu tenho reserva, mas vai dar ruim, né? Até eu abrir o reserva, se o reserva dá problema, tenho que saber dominar essa técnica de abrir o reserva. O torniquete é a mesma situação, como o Begô, né, seu nome? Como o Begô comentou, é uma situação extrema. Eu já estou naquele momento de é tudo ou nada. Eu tenho muitas vezes 90 segundos para fazer a autoaplicação no meu torniquete. Então, se eu tiver que dar 2, 3 voltas a mais porque o equipamento já está desgastado, ou eu vou girar ele no limite e ele arrebentar, eu vou morrer. Então, a gente sabe que a segurança em primeiro lugar, ou seja, se eu vou para uma situação, principalmente o operador, onde ele tem o risco de sofrer um disparo, ele jamais vai carregar o torniquete de treino dele, ou usado 2, 3 vezes, lavado e limpo e tal, e usado. Agora, respondendo a sua pergunta nessa questão, eu não tenho outro e eu só tenho um azul de treinamento que eu usei 50 vezes. É tudo ou nada.
Se vai funcionar ou não, é só na hora para saber. Mas, concordo com o senhor. Mas isso. Sim. uma situação emergencial. Nós temos, dentro desse período todo de utilização em treinamento, desde o início do desenvolvimento até esse processo todo de início de venda e até no dia de hoje, né? A gente tem casos, como o Valdemir falou, de 50 usos, assim como a gente tem casos de uso de tourniquet que tiveram 400, 500 usos. Num treinamento institucional, onde passam 40, 60, 80, 100 alunos, no final de semana inteiro, então só nesse tempo hábil aí a gente já tem uma aplicação 2 a 3 vezes cada aluno, então temos tourniquets relatados que nos chegaram, né, chegaram ao ponto de ter 400 utilizações no tourniquet. Permanece uma situação de utilização. Ele vai funcionar numa situação de uso real? Não tem como saber. Claro. Tecnicamente falando, a princípio, existe a probabilidade deles funcionar. É a questão da eficácia e eficiência, né? Ele pode ser menos eficaz numa situação de maior quantidade de volts para poder suprimir a questão do sangramento, né? A questão do estresse do material, né? Dentro de uma característica também de equipamento também, possuímos todas essas cores. O laranja para o uso bombeiro, SAMU, uso civil, o azul para a questão de uso de treinamento, temos a coloração preta, o coiote e o FG, folhagem green. Dentro dessa questão de diferenciação de cores, são exatamente os mesmos equipamentos. Tá? Tecnicamente falando, em termos de processo construtivo, são exatamente os mesmos equipamentos. Não existe diferenciação na questão de cor. Justamente por quê? Porque é um equipamento que o ideal é sempre os senhores treinarem com o que vão utilizar, né? É uma questão de tu ter um automóvel, tu vais dirigir ele, tu pega um outro carro, tu vai ter aquela dificuldade inicial até iniciar o processo, né? Assim, o tourniquet, como qualquer outro equipamento, um armamento também, tem essa característica. O ideal é os senhores treinarem com o que se utiliza, né? Por isso que não existe essa diferenciação em termos das cores. Vou mostrar aqui para vocês, nós temos dentro do nosso manual, né, tem as informações ali de cada item do nosso equipamento. Então, são todos os detalhes ali, falando do sistema inovador, daquele clipe de retenção, o sistema de fechos e argolas, que é o famoso velcro, a ponteira, que ela tem um trabalho onde não tem velcro até a ponta, para facilitar esse tato fino quando eu estou sob estresse. Então, eu tenho uma pega, essa pega ela tem a cor laranja, a cor diferente, em todas as cores do tourniquet tem a mesma cor, um tato diferente para poder facilitar essa identificação e essa pega sob estresse, né? Então, as partes do nosso equipamento. Como o Kleber estava comentando, nós temos a cor preta, denominada ali o modelo TAP tático, pensando nessa questão de baixa visibilidade, quando eu estou, né, numa operação, ele está lá camuflado, vamos usar essa expressão, e quando eu uso também numa situação de confronto, que o meu inimigo não veja que eu fui alvejado, né, para não ser um alvo mais fácil. E aí, o contrário, nós temos o laranja, que é o TAP LA, que é voltado para o mundo civil, desde um bombeiro ou um SAMU, até as pessoas que entendem a necessidade, a importância de carregar um tourniquet, seja no seu carro, na moto, no seu lazer, numa pesca, num esporte que eu possa correr esse risco de ter me machucado, coloca um tourniquet laranja, onde qualquer pessoa que vai socorrer, equipe especializada, de longe consegue identificar que ele tem um tourniquet, que ele tem um ferimento nos membros, né? E aí o azul, como a gente falou, né, a questão do uso para treinamento, TAP AZ, TAP azul para treinamento, e coiote, que segue uma linha pensando, né, em alguns uniformes de algumas unidades também, na questão de camuflagem, e o foliage green, que a ideia seria a mesma ideia de uniformes, ou até mesmo do mundo civil, aí, querer andar com ele mais ostensivo, que não chame tanta atenção, mas são cores apenas diferentes, onde o objetivo, o modelo, a qualidade, todo feito com o mesmo material. Nós também desenvolvemos, como a gente falou, né, nosso segundo produto, que é um porta-torniquete, ou seja, onde eu carrego o torniquete. Temos outra dificuldade aí quando a gente desenvolveu esse equipamento, desde o material para poder elaborar e desenvolver, até o desafio de proteger todo o equipamento e fazer o saque rápido lá de dentro. Porque quando a gente carrega um torniquete, a ideia é que ele esteja à mão rapidamente, que eu possa ver que a pessoa está carregando um torniquete. Então, a gente desenvolveu o porta-torniquete pensando nisso, né? Totalmente protegido, com um sistema de fitas,
atrás, a questão da fixação dele, posso fixar ele no cinto, no sistema de cinto, posso retirar e usar o sistema mole para usar no seu colete modular, numa mochila, então ele fica totalmente fixo ali no seu equipamento, onde você vai carregar. E aí ele tem uma aba de proteção, onde eu vou levantar, e a questão da retirada rápida, em vez de eu ter a necessidade de puxar ele no sentido que ele entrou, eu posso puxar ele para frente e fazer a retirada. Eu posso, inclusive, se eu cair sobre o equipamento, nessa retirada eu posso puxar ele pela lateral. Não preciso fazer essa puxada para cima. Então, se ele está no cinto, a minha mão esquerda, para fazer essa pega eu não consigo, mas eu consigo com a minha mão direita, venho aqui e puxo ele para fazer essa retirada. E a gente pensou nessa situação. Então, proteção total, mas que eu consiga sacar rapidamente de dentro do equipamento, dentro do case dele. E ele é todo elaborado com fitas, então o acabamento dele por fora é todo com fita, mas ele tem placas de nylon dentro, onde tornam ele semi-rígido. Ou seja, ele não é um equipamento, um porta-torniquete totalmente rígido, que eu tenho um movimento único, mas também não é um equipamento todo molengo, onde corre o risco de cair o equipamento, perder o equipamento no seu dia a dia. E toda a proteção do equipamento está aqui constando dentro do porta-torniquete. Além do equipamento do torniquete ter todo o tratamento UVA, UVB, né, contra raios solares, então a durabilidade dele já é bastante, mas aqui quanto mais eu proteger, melhor ele vai ter o seu resultado no funcionamento. Então nós temos o porta-torniquete na cor coiote e na cor preta, são as duas cores que a gente lançou até o momento. Dentro de uma característica também, a questão da proteção ao seu equipamento, né? Quando estamos falando de um equipamento que é de uso único, que ele vai ser utilizado uma vez e houver esse descarte dele, toda aquela questão que foi posta aqui, então a ideia de manter a integridade do equipamento, né? Quando houver a necessidade desse equipamento, tu tenha um torniquete íntegro, né? Entra a questão também do porquê que o nosso projeto aqui eliminou a tag time, ela é chamada tag time. A maioria dos componentes hoje, dos torniquetes hoje, referência no mercado, eles têm uma tagzinha aqui de velcro, que após a colocação da barra dentro do clipe, ele se puxa essa tag time com o velcro e faz o travamento do sistema. A gente eliminou essa tag time justamente por essa questão também. É um elemento que nunca está íntegro na maioria dos equipamentos hoje. Uma por causa da falta de proteção do equipamento, do porta-torniquete, que gere essa praticamente 100% de proteção ao teu equipamento, que vai ser utilizado para salvar vidas. Então, existe essa questão, manter a integridade do equipamento. Esse nosso porta-torniquete entra nesse quesito. Manter a integridade do equipamento contra a proteção contra intempéries, sol, chuva, poeira também, isso, a parte o sol, a gente sabe que agride qualquer produto, né? Existe tempo de permanência solar, né? O produto hoje é classificado como a durabilidade em termos de sol, do tempo de incidência solar, né? Se tu tens um equipamento protegido dentro de um case que gera essa proteção também, tu tens a probabilidade de ter um torniquete íntegro por muito mais tempo, né? Dentro de um uso principalmente do quesito utilizado internacionalmente na parte de guerra, tem uma estatística que foi analisado em equipamentos utilizados nas guerras, principalmente americanas, né, direcionadas, que 40% dos equipamentos analisados tiveram problemas estruturais justamente por esse quesito, a falta de uma proteção adequada ao equipamento, né? Ele vai estar sempre exposto, tudo que está exposto a intempéries, a tendência é ter uma degradação dos equipamentos, né? Isso, senhores. O TAP, propriamente dito, ali é impermeável? Não absorve água? Não, ele tem uma taxa de absorção de água também, mas a tendência não é haver o que comumente acontece, principalmente quando é utilizado o torniquete dentro de cases rígidos, né? A partir do momento que tu tens o equipamento molhado, a tendência dele é ter uma porcentagem de inchaço do equipamento pela absorção da água natural, né? Se tu tens o próprio equipamento, isso não vai influenciar na questão de eficácia dele, do resultado dele. Mas no resultado que tu tens um equipamento dentro de um case que vai te impedir de sacar esse equipamento, aí tu já tem essa probabilidade de haver alguma situação desse uso, né? Tá, mas essa absorção não vai influenciar nada no uso? No resultado, não. Fizemos vários testes. Não tem nenhum tipo de contração, não. Dilatação? Inclusive, estamos fazendo testes agora na Suíça,
a qual está sendo exposto a questão de neve também, todo esse quesito de um local, um ambiente totalmente diferente do nosso, justamente para ver essa questão da eficácia do equipamento. Já fizemos testes em água salgada, em água doce, em piscina, aplicamos embaixo d'água, mergulhando, né? Sim. Mergulhadores levaram, usaram, e ele funciona na aplicação. Foi deixado um tempo, né? Por cima de roupa de mergulho, por cima na pele direto, e ele não demonstrou que é eficiente, não perde nada por estar dentro da água. Fizemos, inclusive, uns testes subaquáticos aí na parte na UTEPAS, no Rio de Janeiro também. Os mergulhadores lá profissionais, isso, né? Mas a fibra é totalmente sintética. Sim. Sim. Então, esse encharcamento, na realidade, ele não está na fibra. Ele está na trama. No conjunto. Ele retém a molécula, Isso. então não interfere no... Não é uma coisa que vai interferir no resultado dele, se ele não vai esticar ou se ele não vai soltar. Pode ficar mais pesado, pode até aumentar um pouquinho a dimensão, mas não fica nem mais curto, nem mais comprido. Como todo equipamento, vai do teu treinamento, né? A partir do momento que tem certo nível de treinamento, seja o básico ou avançado, em qualquer equipamento, o teu treinamento também vai demandar a tua dificuldade com relação à aplicação dele também. São várias variáveis, né? Mas dentro dessa variável água, ele funciona corretamente em qualquer ambiente, mesmo submerso. Era isso que a gente tinha para apresentar a empresa. Mostramos aí nossos equipamentos. A ideia é facilitar o acesso dos operadores de equipamento de qualidade. E estamos abertos aí a perguntas, os amigos que queiram tirar alguma dúvida, faltou alguma coisa. Pode perguntar primeiro online, se o pessoal quer fazer uma participação, que a gente tem alguns... Nós estamos atentos aqui. Qualquer manifestação online que haja interesse, só enviar a mãozinha eletrônica ou escrever no site. Se tem alguma contribuição online, logo que aí vai passar a palavra para a mesa, que a gente vai começar a demorar um pouquinho. Não tem ninguém nesse momento, mas se surgir... Alguém gostaria de fazer? Online? Acho que até o momento não, acho que a gente pode iniciar. Não, mas se surgir também a gente intercala, não tem bem. O áudio consegue ouvir bem? Todos conseguem ouvir bem o áudio daqui? Consegue sim, mas qualquer coisa tá funcionando esse microfone. Tá direcionado? Tá. Ok. É só ligar ele. Ligar. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a visita aqui da empresa Desmos no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a oportunidade que a COPAC tem oportunizado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de recepcionar a indústria para avaliação e discussão dos produtos existentes relacionados à segurança pública é importantíssimo. Então, um espaço importante. Nós estamos vivendo uma época de transição, a indústria pautou muito tempo a segurança pública do país. E hoje a gente está passando por um processo de readequação e, em breve, nós teremos a segurança pública pautando o mercado, como atendendo às necessidades práticas dos operadores. E sendo os Torniquets um equipamento dentro da necessidade basilar hoje do operador que porta uma arma de fogo, a gente sabe que ele tem que oferecer determinada segurança, desempenho, qualidade, e através do ProSegurança nós estaremos, inclusive, normatizando esses produtos a partir do ano que vem, em conjunto com o órgão regulador obrigatório no Brasil, que é a Anvisa. Os senhores da Desmos participaram da audiência pública que ocorreu na segunda-feira, se deslocaram do sul do país para participar presencialmente. Isso demonstra para a gente da segurança pública um compromisso, de fato, com o que se quer para o mercado de consumo nacional. Então, assim, primeiramente, a gente gostaria de ver, na verdade, nós estamos aqui presentes nessa sala, estamos com o curso, nesse exato momento, em andamento, a primeira edição do curso de APH tático para profissionais de segurança pública, nível básico do Ministério da Justiça, um projeto piloto. Teremos mais 5 edições. E hoje pela manhã nós nos reunimos diante
da audiência pública, para a gente discutir alguns pontos, né? Temos aí, atualmente, 11 instrutores do país todo, que trabalham, entre eles, 5 médicos, 3 enfermeiros, enfim, que trabalham com APH tático, formados no TC3, com cadeira permanente na comissão do COTA TC3, atualmente, né? E resolvemos sentar para discutir produto Tourniquet Desmos, pontos positivos, pontos negativos, e a gente gostaria de tratar esses pontos para poder... a gente teve a oportunidade em outro momento de conversar sobre isso, de dar um feedback, como os senhores sempre estão fomentando, né, receber o feedback dos operadores, e eu, em nome dessa comissão, é uma câmara técnica que tem, como os senhores viram na segunda-feira, é composta por 31 membros, né, além da equipe de gerenciamento do projeto, e esses 31 membros mandaram algumas contribuições com relação ao Tourniquet, ao que eles têm visto tanto nos desempenhos de treinamento, quanto nos desempenhos de emprego prático, e a gente elencou alguns pontos que a gente gostaria de tratar, não em termos de crítica, mas em termos de auxiliar a indústria no processo de melhoria construtiva do produto, né? Então, assim, hoje, primeira pergunta que, na verdade, que eu gostaria de fazer, né, já em nome do ProSegurança, que é uma necessidade que nós teremos em breve, é que se a empresa Desmos poderia e gostaria de disponibilizar os ensaios que foram realizados tanto fora do país, quanto pela PUC, né, pela PUC de Campinas, de seus resultados, tanto do desempenho do Tourniquet, quanto de outros produtos que, porventura, tiverem disponíveis. E isso eu peço oficialmente porque nós gostaríamos de avaliar a metodologia, roteiro de ensaio, e gostaríamos de avaliar os resultados que foram obtidos com esses ensaios, tanto dentro quanto fora do país. E, inclusive, as especificações que foram utilizadas para esses ensaios de estresse mecânico, tá? Porque vai nos auxiliar numa avaliação do produto em si e dentro do que nós estamos já avaliando a partir desse ano, do que está sendo construído no mundo, né? Pelo ensaio realizado pelo COTA C3, entre outros, né? Nós sabemos que eles realizaram ensaios bastante rígidos, tivemos acesso a algumas informações muito positivas com relação aos torniquetes, né, ao desempenho deles, enfim. Mas também temos pontos negativos que gostaríamos de elencar, tá? Então, primeiramente, seria esse ponto, né, falar sobre se há disponibilidade, e eu vou passar a resposta para os senhores para dizer se há disponibilidade de ofertar e qual o prazo que os senhores nos remeteriam isso pelo e-mail da Copac, para que a gente possa ter acesso a esses documentos. Sim, com certeza, nós temos maior interesse em divulgar, vamos divulgar isso abertamente em site e conseguimos enviar para vocês através de e-mail, provavelmente na semana que vem já, essa semana a gente ainda vai ficar aqui fazendo algumas visitas, né? Mas assim que der certo essa semana, ou no máximo a semana que vem, a gente consegue enviar para vocês. Você poderia disponibilizar só uma data, só para a gente ter um parâmetro, tal, só para a gente poder, na verdade... Vamos para garantir, jogamos a sexta-feira da semana que vem. Pode ser? Pode ser. Eu sei que você normalmente cumpre alguns prazos, eu sei que o pessoal das licitações também tem elogiado os prazos que vocês têm cumprido e tal. Enfim, é aquilo que a gente vem falando, né? A indústria nacional cada vez mais tem ganhado espaço no sentido de se melhorar para atender a necessidade da administração. Né? Então, assim, outro ponto. Nós temos aqui no Ministério da Justiça uma coordenação, que é a Coordenação Geral de Pesquisa e Inovação. E dentro dela, nós desenvolvemos, dentro do PDI, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, alguns projetos, estamos em parceria com a CABES e outros órgãos em tratativas para poder desenvolver metodologias de ensaio, entre outros provimentos aí relacionados à avaliação da conformidade. E a gente sabe que é caro, que é custoso realizar determinado tipo de ensaios, e a gente está vendo que a Desmos está arcando com esses custos para testar o seu próprio produto. O que também é algo positivo, tendo em vista a pouca maturidade do produto no mercado nacional e algo que precisa ser verificado. Então, não só os testes que estão sendo, os ensaios, que estão sendo realizados, mas o feedback do usuário é importante. Porque é como alguns instrutores costumam dizer, né? Tourniquet é igual a paraquedas. Só tem uma chance, né? Se você não tiver um backup. Então, vocês têm uma responsabilidade imensa
com relação ao APH tático no Brasil e a doutrina nacional que está sendo fomentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir deste ano, porque é a primeira indústria nacional a fabricar torniquete, claro que com base no que já existe no mundo, né? Mas é importante que haja algumas melhorias no produto que a gente verificou e a gente queria passar esse feedback para os senhores. Excelente. E verificar a disponibilidade da busca dessa melhoria, um prazo para a busca dessa melhoria, para a gente poder avaliar cada vez mais esse produto sendo desenvolvido e não só a indústria de Desmos, mas outras indústrias nacionais que possam vir a promover a competitividade no cenário nacional, promover equipamentos de alta qualidade a baixo custo para o operador, né, que a gente sabe que muitos desses equipamentos, principalmente o torniquete, tem sua essência dolarizada, então a gente sabe o alto custo que ele tem. Né? O Desmos ainda, apesar de ser um produto que tem um custo elevado de produção, ainda é um torniquete caro para o cenário nacional, a gente sabe disso, mas a gente sabe também da questão da lei da oferta e demanda, né, que regula o mercado. É isso. Então, assim, nós sabemos de tudo isso, então não entendo como crítico o que vai ser exposto aqui agora, eu estou sendo porta-voz de 31 colegas, né, como a gente já vem conversando há algum tempo, e passando alguns pontos de caráter orientativo que foram verificados. Excelente. Então, primeiramente, né, como dito, elogiar o que vocês têm feito, têm dado a cara a tapa para poder se emplacar no mercado nacional. Já temos aquisições públicas, como os senhores mostraram, com avaliação prática do produto, né, nas instituições. E eu vou passar aqui agora alguns pontos que foram levantados de forma positiva, para que a sociedade e os colegas que estão assistindo a audiência tenham ciência, né, foram analisados aí durante esse período de quase um ano, menos de um ano de maturação do produto, né, do projeto. Então, pontos positivos que nós vimos da Constituição metrológica e da verificação de conformidade do produto. Né? O produto, ele atende, em grande parte, ao que ele oferta dentro do seu manual. Tá? A metodologia dele, ele tem se encaixado bem, né, no que está previsto no manual. Então, vocês falam que o torniquete tem uma medida, tem comprimentos, e ele tem realmente, isso sinaliza para uma regularidade no processo fabril, o que não quer dizer que vocês tenham condições de manter isso em grande escala, não estou afirmando isso, mas é algo que o mercado de consumo, eu sinalizo para vocês, está preocupado, tá? Porque a constância nos dá o direcionamento de produtos de primeira linha, tá? Então, pontos positivos, né, que foram elencados aqui, que é um produto nacional que a gente vai conseguir com a produção em escala baratear o custo por conta da não dolarização de determinados insumos e mão de obra. O preço é um produto acessível dentro do que nós temos no mercado, né, porque a gente sabe que dos concorrentes é um dos torniquetes mais baratos, não significa que seja inferior ou melhor do que os que estão no mercado atualmente. Né? Tem sido desenvolvidos estudos, né? Por ser, como eu disse, um produto ainda não maduro no mercado, os estudos estão sendo desenvolvidos por vocês mesmos, e por isso que a gente gostaria de ter acesso às metodologias para a gente entender o que os senhores estão desenhando de estudo e esses resultados em termos laboratoriais, né, porque a gente tem a inferência subjetiva do usuário atualmente, que é o que eu estou retornando para os senhores. Mas o que de dados laboratoriais nós tivemos desses ensaios que foram realizados? Então, a sociedade ainda não tem conhecimento e a gente gostaria, claro, dentro da reserva de informações industriais que os senhores precisam ter, né? Com relação ao produto propriamente dito, né? Como dito, a metodologia dele e a verificação de conformidade, ele atende muitos requisitos, na maioria deles, né? Comprimento da haste é um dos torniquetes, né, dos homologados hoje pelo Cota C3 e dos existentes hoje em aplicação no Brasil, que tem a maior haste, o que facilita não só o manuseio, e como é uma haste leve, o produto ele é leve em si, então ele traz uma facilidade diante do grande rol de equipamentos que o operador já aporta. Então, é um torniquete leve, com a haste grande, que facilita o manuseio e a alocação dele na fixação. Então, isso é um ponto positivo que foi verificado. E, além disso, a melhoria que os senhores fizeram na fita,
né, de fevereiro para cá, diante dos feedbacks que receberam, de fato, os operadores têm dado um feedback bastante positivo, que de fato, do tourniquet de primeira geração para o tourniquet, vocês estão em qual geração? Segunda geração. Segunda geração. Então, para a segunda geração, houve um salto de qualidade, e para a terceira geração, eu tenho certeza que terá um salto ainda maior, porque eu percebo, até pela expressão dos senhores aqui, que estão dispostos a auxiliar a segurança pública na mudança, né? Então, esses são os pontos positivos que eu gostaria de elencar aqui, que foram elencados pelos colegas, né? Então, seriam esses. Com relação aos pontos negativos, agora vai pedreira. Vai lá. Enfim. Esse é o que a gente gosta. Pontos negativos. Temos aqui um vídeo, se você quiser, a gente pode disponibilizar, passar para os colegas que estão ao vivo também assistirem, que nós fizemos testes hoje pela manhã, né? Ensaios hoje simulados, na verdade não é ensaio, desculpa, não tem metodologia, não é ensaio, então foi uma simulação de emprego, e na simulação de emprego nós vimos que o tourniquet ele tem um problema que nos preocupa, eu não sei como vocês estão tratando isso, porque com certeza esse feedback já deve ter chegado, que é quanto à soltura da haste com relação à presilha, quando aplicada em membros calibrosos. Nós fizemos vários ensaios utilizando braço de policiais femininas, de policiais masculinos com braço curto, e em todos os casos, 100% a haste soltou. 100%. O que leva para a gente uma preocupação os senhores sabem, o senhor foi ou não sei, policial penal, sabe que diante de uma ocorrência com o policial ferido, a evacuação ela tende a ser urgente, né? Claro que dentro da técnica policial estabilizado, operador estabilizado, né? Evacuação urgente e pode em algum momento durante o transporte o operador resvalar em algum ponto e soltar, né? Nós fizemos, se for a pontuação que o senhor ia fazer só para complementar, fizemos o teste tanto com o torniquete, com a haste presa apenas ela, quanto ela presa com a utilização da fita, como manda o manual do produto. Também houve a soltura em todos os casos. Tá? Então, passando esse feedback, esse é um ponto. Se o senhor quiser anotar, ou se o senhor quer responder logo, como a presidência da mesa quer proceder. Só queria tirar uma dúvida. Acho que é interessante a gente fazer o bate-volta. Tá, ok, então. Então, vou retornar a palavra para você responder. Tirar uma dúvida, capitão. O senhor falou que ele escapou, ele saiu aqui do clipe, ele escorregou. Deslizou aqui. O que é o projeto desse equipamento? Ele tem o travamento dele no sentido de não voltar, e isso facilita, porque ele está sempre tentando, né, sair, então ele está empurrando, fazendo força para o mesmo lado. E essas ranhuras na haste, além do tato, além de facilitar toda essa questão, ele tem um sistema de travamento aqui dentro, diferente dos outros torniquetes que ele não tem. Então, esse correr para cá, ele tem duas travas aqui que trabalham solidário com essas ranhuras. Sim. Então, eu acho estranho, né? Eu já recebi um feedback dessa situação quando a gente vê que a pessoa, a hora de fazer a aplicação dele, não apertou o suficiente no seu primeiro aperto, e essa folga ficou aqui. Que no manual a gente pede para retirar as folgas, como todos os outros torniquetes. Então, ou seja, o primeiro aperto aqui, ele tem que ser bem apertado mesmo. E aí ele elimina essa folga. A gente percebeu esse tipo de conduta quando a haste fica nesse sentido aqui. Não só em braços pequenos, né? Em braço pequeno, e quando eu demonstro o torniquete, eu ainda falo, né? Eu tenho braço de menina, porque sou magrelo e não tenho musculatura, mas quando você coloca ele com a folga, ele gera isso. Agora, se eu tirar, ele pode gerar isso, né? Agora, quando eu tiro a folga, mesmo no meu braço, que é pequenininho, vou girar o quanto eu precisar aqui, e ele vai sempre sobrar um monte de fita, um monte de haste. A gente percebeu isso, não sei como é que foi simulação que vocês fizeram, né? Mas nessa questão que foi a preocupação, como o senhor bem falou, da questão do comprimento da haste. Porque é um defeito, uma falha em alguns outros equipamentos, que a gente percebe isso, né? Que ele fica ali e por não ter um sistema de trava, ele acaba saindo, escapando. Então, ele tendo a parte bem ajustada, ele não gera um volume, né? Para faltar barra.
Então, é essa a situação. Mas, com certeza, vamos buscar fazer outros tipos de simulação e tentar solucionar essa questão, talvez aumentando o clipe, mudando alguma coisa nesse sentido, para evitar esse escorregar. Assim como foi uma solicitação... Temos. Assim como foi uma solicitação da própria Câmara também, que a gente passa essa documentação que a gente fez, em todos esses estudos que a gente fez também, tanto de testes de resistência também, que é de extrema importância para qualquer indústria também, esses feedbacks nesses quesitos, positivos, negativos, melhores ainda, porque sendo negativo, a gente sempre está buscando uma melhoria gradativa do equipamento, assim como a ideia das gerações, estamos na segunda geração agora, os equipamentos hoje encontrados no mercado, referência, estão na quinta geração, na sétima geração, então são evoluções constantes no equipamento e nos fica muito feliz, nós ficamos muito felizes que vocês fizeram essas análises, que vocês nos passem as características ao qual foi utilizado esse equipamento, para realmente a gente fazer toda uma análise de um estudo, um processo inverso também, para a gente chegar numa melhoria, houvendo a necessidade, como foi levantado. Essa ideia. Quer falar? Não, só gostaria que vocês podem disponibilizar para o pessoal manusear. Claro, por favor. Você quer clicar ali na conversa ali, no chat? Isso. Tem o pessoal... Isso. Aí, pelo menos já fica aí. Tem 3 comentários que foram feitos aqui, que talvez seja pertinente mencionar. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro e aqui do Distrito Federal está perguntando a respeito de disponibilização de amostra. Eu sugiro que isso possa ser tratado diretamente com cada uma dos interessados, que vocês preparem uma telinha simplesinha para divulgar os links de contato, e-mail, telefone. Sim, tem aqui. E aí a gente, não precisa nem ser agora, oportunamente a gente congela lá na tela para o pessoal capturar e poder fazer essas solicitações. Sim. E aí vocês respondem individualmente. Isso, cada caso. Um questionamento também que foi feito é se no site tem as especificações técnicas de forma clara e objetiva do produto. Sim, isso já está no site. Sim, nosso site tem uma aba lá onde mostra todos os dados, detalhes técnicos do equipamento, né? Onde comprimento, tamanho, como o capitão Mesquita mencionou ali, tem todas as informações. E se tiver alguma outra dúvida, está lá o nosso e-mail também, depois a gente coloca e nos solicita, a gente encaminha e responde. Com a chegada dos nossos testes clínicos, do resultado dos nossos testes clínicos, esses também vão ser disponibilizados em nosso site também, para qualquer pessoa ter acesso a esses testes também, que não é só da empresa, de todos, né? Essa é a ideia. Mais alguma coisa, presidente? Não? Tá. Então, em réplica, né? em posicionamento, em resposta, na verdade, à situação de como foram feitas as simulações e tal, o que acontece? Foi feita a simulação por um profissional da área de saúde, operador, inclusive, do estado do Rio de Janeiro, ou seja, um dos estados mais críticos, uma mulher, tá? Aplicou nela mesma, com a utilização da técnica correta, que ela já utiliza torniquete, inclusive ela porta um torniquete pessoal da Desmos, também, ela tem 2 torniquetes em uso e tal, sempre com backup, então ela aplicou nela mesma um torniquete novo, diga-se de passagem, com a força muscular que ela tem como feminina, né? A gente sabe que a biologia feminina não é igual à biologia masculina em termos de força muscular, e com a aplicação correta do torniquete, né, presenciada pelos colegas, inclusive, que estão aqui presentes, e com a força que ela aplicou no membro antebraço dela, em todas as possibilidades que ela mesma se resvalou, houve a soltura, né? E aí eu posso dar um feedback de retorno, né? A gente não vai trazer só crítica construtiva, como dito, nem só problema, como também buscar soluções conjuntas para que o produto melhore, para que a gente ajude a fomentar a indústria nacional. Um dos pontos levantados pelos colegas da Câmara foi a utilização ou o aumento da espessura, digo largura, espessura da presilha, tá? Essa presilha, que a gente sabe que outros modelos de outros fabricantes é praticamente a mesma, né? Só que o sistema de travamento, logicamente, é diferente, os senhores têm um sistema de travamento próprio,
que essa presilha ela fosse alargada um pouco. Para já evitar essa saída, né? Porque aí, com esse sistema que o senhor mencionou, das ranhuras, com o comprimento da haste, que já é um dos maiores comprimentos do mercado, e com o aumento dessa espessura, talvez esse tipo de falha ele deixe de ocorrer, além de contribuir também, aí o nosso arquiteto do produto aí pode avaliar melhor, né? Pode contribuir também até com o sistema como um todo, né? De fixação do torniquete. Isso foi um ponto levantado hoje, inclusive, com um dos colegas que não estavam nem presentes presencialmente, né, que viram o vídeo, e eles falaram que alguns dos alunos tinham posicionado e eles apontaram isso como uma solução. Eu achei talvez uma boa solução para os professores avaliarem. Eu sei que nós sabemos, né, a gente trabalha com produtos de segurança pública, né, dentro do ProSegurança, inclusive, e a gente sabe que toda adequação do produto, a depender da sua monta, você precisa de uma nova homologação, de um novo registro junto à Anvisa, no caso de vocês, que é o órgão regulador. A gente sabe da dificuldade, mas elas foram feitas para serem suplantadas porque, como dito, a indústria ela precisa ser pautada pela necessidade do mercado, né, e o mercado nosso é vida, né, é a vida que a gente está lidando. Então, o mercado dos senhores diretamente é a vida do operador. Então, isso foi um ponto. Se os senhores quiserem anotar, a ata de audiência também deve ir para os senhores assim que disponível. Então, o alargamento desse ponto é um requisito. E outro ponto foi, talvez, diminuição dessa fita que o senhor mostrou, essa fita que talvez uma diminuição ou um limite, um limitador de como essa fita, tipo assim, até aqui a gente tem exemplo, eu vou demonstrar aqui. Aqui está no seu ponto máximo, né? Então, uma trava própria, dizendo o seguinte: até aqui, isso aqui não vai soltar. Vocês garantirem, né, que com o comprimento adequado, até aqui não vai soltar. Passou daqui, isso aqui pode vir a soltar. Por quê? Durante o emprego do produto, muitas vezes numa situação de estado mental abalado, diante de uma auto-aplicação por ser alvejado, ou por uma aplicação de um colega, né, no socorro do combatente ferido, pode haver a aplicação de modo errôneo, né, como a gente viu alguns colegas manipulando o torniquete em alguns momentos, e a gente vê uma aplicação errada. Só que um produto como esse, como dito, o paralelo com o paraquedas, ele deve ser anti-erro, ele deve ser a possibilidade de falha, porque falhou, a vida do colega vai totalmente a risco. E aí eu ponto, os senhores sabem, você trabalha com isso há algum tempo, a gente sabe que você trabalha com a PH há algum tempo, né? A gente sabe que em 2 minutos e pouco, a depender da biologia do ser humano, a pessoa pode ir a óbito. Imagina durante a evacuação, né, no centro urbano, num engarrafamento em que isso venha a ocorrer e o cara, ou a pessoa que esteja evoluindo por um choque hipovolêmico, por exemplo, venha a desfalecer, acabou a possibilidade de verificação, apesar das técnicas mandarem a reavaliação do produto de tempos em tempos, né? Mas, buscando a melhoria do produto em si, não da circunstância, né? Tentar ver algo, planejar algo, desenvolver algo, para que haja um limitador, um indicador, né? Como as armas de algumas indústrias nacionais e internacionais têm indicador de munição na câmara, enfim, algo que possa trazer ao produto algum tipo de melhoria para o seu uso, tá bom? Então, isso é um ponto, tá certo? Então, isso é um ponto que a gente gostaria de elencar. Pode falar? Pode, claro. A gente, dentro daquela linha de não introdução, né, a gente vai ficar propondo para vocês as alterações que vocês julgarem tecnicamente as que resolverão os problemas. Mas, na ideia de alargamento da ilhota que prende a haste, além da questão da haste poder deslizar e se soltar, tem a questão da báscula dela em termos da fixação na base da fita. Então, esse tipo de báscula nós consideramos que ele é inadequado. E, possivelmente, se houver um alargamento, existe a possibilidade de ela ter uma base mais fixa também. Então, foi nessa linha de raciocínio. Então, o alargamento não viria só na sustentação da haste, mas também na fixação da peça de plástico na fita.
E a outra coisa que a gente avaliou, chama-se de macarrão, né? Quando a gente torce. A gente considerou que a largura do ilhós, da parte vazada da haste, ela acaba podendo ter uma interferência nesse deslizamento. Então, trabalhar eventualmente com um ilhós mais estreito poderia surtir algum efeito também. Mas é como a gente falou, o nosso problema é o deslizamento da haste e a sua soltura da ilha de prendimento, da peça de prendimento. Certo, excelente. Dentro dessas características do próprio, essa vascularidade que o senhor comentou, né, desse movimento, tudo, dentro do projeto do próprio equipamento, né, a ideia dessa maleabilidade, vamos dizer, dessa flexibilidade do próprio clipe também, justamente ele foi projetado nesse quesito, não um rebatimento dessa questão, mas sim um posicionamento do porquê que ele é assim. Né? Os testes que a gente fez. Isso, dentro dos testes que a gente fez, principalmente em diâmetros menores também, essa maleabilidade do próprio clipe facilita principalmente a questão em diâmetros menores, em mulheres ou em crianças, vamos usar essa referência, em que o diâmetro do membro é pequeno, né? Baixo diâmetro, essa mobilidade do próprio clipe, se ele fosse rígido, fixo, ele impediria a própria questão da volta do diâmetro. A gente está falando de uma base, um elemento reto, que é uma barra, né? Diferente dos outros, comumente intercalados, eles são hipolímeos, que ele tem certa maleabilidade, vamos dizer assim. Esse nosso, por ser alumínio, ele é totalmente rígido também. Então, a partir do momento que eu tenho um diâmetro menor, eu tenho a adaptação do próprio clipe à barra. Então, venha facilitar, em todos os testes que a gente fez, venha facilitar a questão de prender a barra no clipe, principalmente em diâmetros menores. Numa situação de, como o Mesquita comentou, né, a gente tem que não só falar de um equipamento que vai ser utilizado por um corpo técnico, uma pessoa treinada a isso também, a questão de uma pessoa leiga que nunca usou um equipamento vir aplicar o equipamento também, né? Mas dentro de uma situação toda de treinamento também, essa vascularidade, essa certa maleabilidade, até um determinado limiar desse clipe também, ele vem a facilitar justamente para impedir que se sobrepoca a barra. Por ele ser móvel e não rígido, como eu comentei, dentro de uma situação toda com a qual a pessoa que vai utilizar tenha certo nível de treinamento, ele te permite também fazer literalmente a adaptação do clipe com a barra também. Permite movimentar o clipe, um ajuste fino, vamos dizer assim, como o Chico falou, ele tem que ter um limite para que uma pessoa leiga não venha se prejudicar com essa situação. Esse limite foi estudado pela gente. Ele pode ter, dentro do processo produtivo, ter alguma perda, algum elemento? Sim, lógico. O processo produtivo, querendo ou não, é manual ainda, né? Diferente dos equipamentos hoje existentes no mercado, tecnologicamente eles são mais avançados que o nosso. Tecnicamente falando, o nosso tem certas características que são elementos superiores aos que encontram. Então, esse clipe, justamente, ele é móvel justamente para isso, para se adaptar a qualquer tipo de uso. Essa é uma colocação da empresa. O que o doutor falou, né, a ideia de aumentar um pouco o clipe de retenção, provavelmente ele também já vai ficar um pouco mais fixo, né? Então, vamos buscar essa solução, vamos fazer os testes, né, novamente com ele mais largo, fixo, para a gente buscar essa melhoria, com certeza. Até porque inicialmente, no início do projeto, ele tinha 2,5 cm de comprimento essa coisa. Ele foi reduzido com o tempo, justamente para a questão do comprimento da barra também junto, que quanto maior o clipe também, essa situação do maior o clipe, maior a tendência da minha barra ser maior, porque eu tenho que acompanhar a minha barra de acordo com o clipe. Porque o clipe ele tem áreas de apoio que impedem um deslocamento horizontal da barra numa situação de escorregar, né? Então, se eu tenho um clipe maior, eu vou ter que automaticamente ter uma barra maior, para poder fazer essa compensação do elemento também. A gente pode estudar, não necessariamente, talvez uma largura maior, mas um reestudo do clipe, justamente para evitar essa situação que ocorreu aí também. A ancoração. Independente do ponto que ele entrar na barra, no mínimo de 1 a 2 pontos de fixação de travamento horizontal, pelas essas ranhuras da barra, percebendo no clipe, ele tem, tanto na parte frontal do clipe, como na parte de trás, e todo o contexto do clipe, ele tem ranhuras. Essas ranhuras trabalham em consonância com a barra, fazendo travamento. No mínimo, sempre um ponto de ancoragem vai ter, independente do deslocamento da barra.
Mas esse reestudo, inclusive, dentro dessas colocações que vocês colocaram, dentro dessa situação da abertura da barra, ela já está sendo estudada por nós já há uns 2 meses e meio já. Essa redução desse diâmetro do buraco onde é que passa a fita. Justamente para impedir esse deslocamento e, numa situação de formar um macarrãozinho, acaba deslocando a barra lateralmente. Então, com essa redução aqui, automaticamente vai reduzir essa porcentagem e sobrar a tendência, né? É sobrar mais barra no clipe também. Essa é a característica, melhorias. O nosso clipe também já está sendo reprojetado até, não foi colocado nessa segunda geração, justamente por tempo hábil, mas ele já está sendo reprojetado justamente para eliminar certos, vamos dizer, gargalos técnicos que ele possa vir a ter dentro dessas situações, né? Então, terceira geração. Quem não evolui, está parado no tempo. Né? Então, a evolução é constante. Presidente, posso seguir no posicionamento? Posso? Tá. Então, esse é um ponto, eu gostaria de agradecer a consideração do colega, do Jacques Cohen, médico legista do estado de São Paulo. Descobri hoje que tem mais do que minha idade de exercício da medicina. Então, é um dos nossos grandes experientes, os maiores experientes, na verdade, do APH tático aí, dentro da Câmara Técnica dos 31 membros que foi dito. E todos esses que estão aqui na sala hoje, né, estavam lá, e pode comprovar no Facebook, os colegas todos estavam lá e viram essas situações. E como dito, né, nosso papel como operador de segurança pública é tentar ajudar na melhoria do produto e não trazer problemas ou trazer ao contrário. Os feedbacks que tem se tido do emprego do produto Tourniquet Desmos no Brasil tem sido bastante positivos em comparação com outros produtos que existem no mercado internacional. Como dito, não estou dizendo que é um produto melhor, pior, até porque não tem tanta maturação ainda de mercado, está em processo de melhoria, como dito. Determinados concorrentes está na 7ª geração, então é um produto muito aperfeiçoado, a gente sabe da qualidade do produto no mercado, consagrado mundialmente, e a ideia é que a Desmos um dia, ou dentro de um futuro próximo, com menor quantidade, inclusive, de modificações, chegue nesse mesmo patamar. Então, o papel do poder público é fomentar também a indústria nacional. Esse é o objetivo dessas críticas, tá? Então, não levem para o coração, né, por assim dizer. Tá. Ficamos contentes. Tá. É de extrema importância para nós, né? É como eu acabei de comentar, né? Quem não evolui, está parado no tempo. Claro, sim. Outro ponto que eu vou elencar aqui, né, com relação que foi citado pelos colegas, que eu estou trazendo, esse ponto. Os senhores já tinham relatado em outros momentos, para vários colegas, inclusive, que houve uma melhoria na 2ª geração, e é fato, né? A gente pegou um tourniquet de 1ª geração, hoje pela manhã, pegamos um tourniquet de 2ª geração, hoje pela manhã também, e vimos que, de fato, o acabamento do produto melhorou com relação àquela questão do pinçamento da pele, que algumas pessoas deram feedback para os senhores, na 1ª geração, os senhores já tinham relatado isso. Então, de fato, houve uma melhoria substancial nesse pensamento. Não observamos, de fato, que isso ocorre com frequência, a não ser nas circunstâncias que os senhores também têm relatado de membros mais calibrosos, em que há um pensamento, mas também decorre também de fatores envolvendo a biologia humana, que a gente sabe que envolve, né? Um corpo com maior tecido adiposo, ele vai ter uma possibilidade maior de pensamento. Claro, o produto pode evoluir para que isso seja evitado também, né? Mas é um ponto que foi relatado, principalmente para os colegas que tiveram acesso apenas até hoje à 1ª geração, então relatam muito essa questão de treinamento, principalmente ao pensamento da pele, mas provavelmente decorre desse tourniquet, não sei, né, na 1ª geração, porque os operadores não souberam especificar, quem relatou, se foi 1ª ou 2ª geração, até porque os produtos são muito parecidos, então eles não souberam especificar se foi 1ª ou 2ª geração, mas relataram esse pensamento, né? Mas estou trazendo essa preocupação porque dentro do controle fabril dos senhores, os senhores podem verificar se está havendo algum feedback com relação à 2ª geração, tá? Mas é só uma preocupação que estou trazendo que os colegas relataram. E, por fim, o último ponto é um ponto de metrologia, tá, que foi relatado, e aí, dentro do processo fabril, a gente sabe que dentro da curva de produção há uma possibilidade disso acontecer. Alguns cantos vivos foram vistos em determinados pontos do produto, né,
velcro, entre outros, que vêm a trazer abrasão, né, com o manuseio. Isso não estou dizendo que é do produto Tourniquet Dedalus como um todo, né? Alguns casos foram relatados que decorrem, como eu disse, provavelmente do controle fabril, mas é um ponto de atenção para os senhores, já que os senhores estão visando a excelência, né? A excelência a gente busca com a melhoria gradativa do processo, né? Então, estou passando esse outro ponto, são detalhes realmente como os senhores falaram agora. Então, tentem melhorar um pouco a limagem, o acabamento dos cantos vivos do produto, que a gente recebeu esse feedback dos operadores, né, nesse sentido. O que acho que é um ponto tranquilo para vocês resolverem, né? É uma questão de refinamento do processo fabril, tá bom? Então, com relação ao tourniquet, presidente, era essa palavra que eu gostaria de falar em nome aqui da Câmara Técnica de APH Tático do Ministério da Justiça, produto tourniquet. E aí, com relação ao produto porta-tourniquet, né, por sua vez. E a gente sabe também que vocês estão em idealização de produção de outros produtos, né, Bornal e tal, vocês já citaram em outros momentos. A apresentação hoje restringe-se aos 2 produtos, então eu vou tratar dos 2 produtos só. O feedback até então tem sido 100% positivo com relação ao porta-tourniquet, tá? Então, o porta-tourniquet, até o presente momento, foi lançado há pouco tempo. Tem quanto tempo de maturação? 2 meses e meio. 2 meses e meio, né? Então, assim, em 2 meses e meio de utilização no mercado, até então, nós não tivemos nenhuma avaliação negativa do produto, tá? Então, é uma sinalização que vocês estão num caminho certo, né? Os senhores estão seguindo num caminho, talvez, positivo nesse item, né? Então, não houve, estou passando só um feedback, como dito, né? Então, o produto realmente está atendendo a necessidade da segurança pública nos 2 meses de uso. Vamos ver aí, ao decorrer do uso continuado, abrasão, desgaste, né? Como vai se comportar. Mas, de antemão, era esse feedback que a gente tinha que passar. Agradecer mais uma vez, em nome do Ministério, a presença dos senhores aqui. A gente sabe que há um custo também de deslocamento dos senhores do Estado para cá, há um custo de ausência de família, de outras coisas, de trabalho, enfim. Mas a gente sabe que os senhores estão comprometidos com a causa da segurança pública, porque isso é um equipamento tático de segurança pública, e a gente espera que, de fato, os senhores recebam bem as críticas construtivas que foram aqui elencadas para a melhoria pontual e gradativa do produto, para que, de fato, não só os senhores, como a indústria nacional, cada vez mais vise a produção e o fornecimento de produtos com melhor qualidade, a baixo custo, com alta segurança, que é uma das linhas primordiais do Prossegurança, tá bom? Excelente. Presidente, retorno a palavra para o senhor e faço finalizada a minha fala. Bom, agradecer aí, Mesquita. Na verdade, tivemos uma aula com os contra-exemplos aí do tourniquet. Muito bom. O colega Mesquita comentou, é um tipo de detalhe que as pessoas não podem levar para o lado pessoal, é uma contribuição positiva, né? Sim. E é aquilo que eu vi que vocês já estão atentos aí ao processo de melhoria contínua, né? Às vezes é um pequeno detalhe, e obviamente tudo é custo. Você vai mexer nisso, tem que fazer a matriz para fazer a injeção do clipe, para poder tirar esse canto vivo aqui e tal. Mas isso, amanhã vocês vão ter necessidade de construir novas matrizes, até para aumentar a produção. Isso. Naquela nova, você já faz a inovação e já tira aquele canto vivo e tal, aquele detalhe. Isso é a ideia, né? E... Nós estamos com o nosso link, só para reforçar, estamos com o nosso canal aberto aqui, qualquer pessoa que quiser se manifestar, ou faz a manifestação pelo chat, ou ergue a mãozinha eletrônica ali, e a gente dá a palavra, então logo a pessoa se manifeste. Essa questão, né, da busca contínua pela qualidade, pela melhoria, é um dos nossos objetivos. A gente, desde o início desse projeto, nos preocupamos muito com essa questão qualidade, de resistência do material, de funcionabilidade, pois sabemos essa questão, né? É um equipamento para salvar uma vida, é um equipamento que não pode ter, né, um erro, tem que funcionar, tem que ter uma resistência. Então, desde o início, a gente sempre buscou isso, a qualidade. E nada melhor do que os especialistas, né, pegar na mão, usar, avaliar e nos dar esse feedback das melhorias. Como o Dr. Jacques falou, já vem com um ponto a ser melhorado e já veio com uma solução. A ideia é essa e aquela. Cabe a nós agora, né,
botar isso em prática, como o Mesquita também colocou, e trazer. Ficamos comprometidos de voltar, né, para a Câmara Técnica, para os senhores, e dizer, ó, buscamos lá, testamos, está aqui o resultado que a gente conseguiu. Ou testamos e vimos que a viabilidade não é viável, ou algo assim. Mas nos comprometemos como indústria a trazer esse retorno dessas colocações, com certeza. Tem mais alguém online? Não tem ninguém. Eu só vou pedir que, se você estiver preparado, já podemos compartilhar aí as informações de contato. E aí quem está nos ouvindo lá pode capturar a tela. Tem mais um público que chegou para a gente? Tem mais um público que chegou para a gente? Não, à vontade. Aí esse ponto, chegou mais um ponto para a gente aqui, e aí eu faço questão, eu sei que tem alguns colegas que são parte da equipe de planejamento da contratação do Ministério da Justiça de equipamento de APH tático, que está em vigor, e foi nos perguntado aqui um assunto, e eu vou tratar com os senhores aqui, porque, infelizmente, não sei o motivo pelo qual, até porque não é o objetivo dessa reunião agora, os senhores não puderam participar da reunião da audiência pública relativa ao processo de aquisição de APH tático do Ministério, que está na fase de planejamento e deve ser publicado dentro em breve, né? Então, foi realizada a audiência pública, pouquíssimos membros da indústria participaram, só que surgiu alguma dúvida aqui que existe um montante nunca antes comprado na história do país de equipamentos de APH tático que vai ocorrer, provavelmente, este ano, para entrega no ano que vem, que nós gostaríamos de saber se a Desmos, a empresa Desmos, tem se preparado para esse tipo de concorrência no mercado aberto, né, porque vai ser uma ampla concorrência com todo o procedimento licitatório público, reza com todas as vertentes, né, da legislação vigente com relação à licitação. E a gente, só para o órgão gerenciador, nós temos uma estimativa de algo em torno de 7 mil e alguma coisa de torniquetes. Só para o órgão gerenciador, órgão gerenciador, secretarias e diretorias do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 7 mil e poucos torniquetes que deverão ser entregues num prazo de algo em torno de 120 dias, que é o que vai estar versado no documento quando público, né? Vai ser algo em torno disso. A equipe de planejamento pode falar melhor do que eu, mas estou trazendo isso aqui, que é algo, o tempo normalmente que é dado para esse tipo de fornecimento. Isso é um ponto. Nessa mesma vertente, eu anotei aqui alguns pontos, né, que foram passados. Então, assim, são 7 mil torniquetes, sendo que, na verdade, de registro, 16.500 e pouco para o órgão gerenciador de registro, tá? Além disso, 103 mil torniquetes se registrados até 2 vezes, que é o que é permitido em ata de registro. Então, assim, eu pergunto, porque é algo que, de fato, como um produto que está sendo introduzido no mercado nacional para a segurança pública, aos poucos, nós temos empresas de importação de péssima qualidade no país, a gente sabe, é público notório, né? Torniquetes com vários relatos de torniquetes que vêm a estourar, né, porque não foram submetidos de mau funcionamento, né, que não foram submetidos a processo de avaliação da conformidade, como deveria existir, tá? E uma compra dessa natureza, né, que pode vir a chegar em registro a 103 mil torniquetes, é algo que nunca foi realizado. E aí a pergunta, dentro dos números que aqui foram expostos, né, não são números definitivos, como dito, o processo licitatório ainda está em fase de planejamento, tá? Então, não se sabe nem se vai se concretizar, mas é uma sinalização que sim, que deve se concretizar. A pergunta é se a empresa Desmos, se e como a empresa Desmos está se preparando para atender a demanda do mercado com relação a essa necessidade. Isso foi perguntado também na audiência pública para os demais players do mercado que fornecem o produto, e nós temos aí alguns feedbacks que há uma dificuldade. Então, a gente gostaria de saber como é o comportamento da empresa Desmos com relação a essa demanda. Nós estamos acompanhando, né, todo esse processo, né, da questão, fomos
indagados, como todos eles, a mandar orçamentos. Então, a gente já mandou, estamos nos preparando para isso. Temos, lógico, né, todo um limitante desde a matéria-prima, para conseguir material para isso. Volto a frisar, a gente está no meio de uma pandemia, com escassez de material, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente conversou já com todos os fornecedores nessa questão, se eles conseguem nos atender, qual é a demanda que eles conseguem nos atender da parte de matéria-prima. Então, a gente já viu que vai ter uma dificuldade pelo volume e pelo prazo que a legislação, ou até mesmo a próprio edital está colocando. Então, existe essa preocupação na questão de volume e de prazo. A nossa produção hoje, a gente está aumentando gradativamente devido ao próprio mercado, mas para entregar esse volume todo nesse período, hoje, atualmente, a gente não consegue. Então, pensar que sai essa licitação para mês que vem, para entregar ano que vem, durante o período, vai depender dessa questão prazo. Estamos nos preocupando, já estamos nos estruturando para isso. Isso, conversamos já com fornecedores, com a parte fabril, existe condição hoje de dobrar o volume tranquilamente e aumentar, mas talvez a gente não consiga atender dentro desta necessidade que o edital venha a trazer, 120 dias. Por outro lado, analisando e vendo todo aquele montante, existe essa preocupação de todo o mercado brasileiro. Quando a gente fala todo o mercado brasileiro do material que o Ministério está solicitando, a gente resume-se a talvez três empresas que vão conseguir, que hoje comercializam esse produto. Então, é um ponto bem interessante, bem crítico de se analisar nesse processo todo, né? Então, estamos preocupados, estamos buscando essa estruturação, inclusive até mantendo estoques, já pensando nisso, né, para atender. Mas confessamos que é uma preocupação. E a nossa preocupação é só do torniquete. A da comissão como um todo tem todos os outros itens. E, pelo que eu conheci ali, eu vejo, acho que 40% dos itens são importados, né? Então, a questão de volume, dinheiro, tempo, a papelada para poder girar isso tudo, ele está bem apertado, né, nessa questão. Mas estamos buscando toda essa estruturação e o nosso objetivo é atender. Hoje, dentro de uma demanda de produção, a gente tem em torno de fabricação, de um pico de fabricação aí, em torno de 1.000 torniquetes mês. A gente tem capacidade de uma produção de até 700 a 1.000 torniquetes dia. A gente está nos estruturando para isso. Mas dentro do que o Valdenir falou também, hoje, talvez, dentro de todo esse montante, dentro desse prazo de 120 dias, por mais que a gente faça uma projeção agora, a partir desse momento, fazer uma fabricação de 1.000, 2.000 torniquetes dia, talvez dentro dessa situação que possa vir fazer a solicitação por registro, a ata de registro de preço de até 102 mil, que o senhor falou, talvez nenhuma empresa consiga fazer isso hoje no mercado nacional, independente de ser torniquete ou qualquer outro equipamento, né? Por ser um montante muito grande, né? Então seria algo talvez interessante realmente, e talvez chamar novamente essas empresas desse interesse de aquisição desses equipamentos, para ter uma conversa mais franca com relação a volume. Isso é de extrema importância. Hoje, como empresa nacional, esse contato dos senhores com a gente também, vocês têm a capacidade, vocês têm interesse, sim, vocês têm capacidade, estamos nos estruturando para ter essa capacidade. Só que também a questão desse lançamento do edital, talvez tem que, um feedback com relação à própria Câmara também, talvez a Câmara tem que ser, em certo momento também, ter certas características desse edital que venha a suprir, não necessariamente, a demanda de mercado. A demanda inversa, né? Não é o mercado fornecer para a coisa. Que o edital possa se encaixar dentro dessa demanda que o mercado possa fornecer, né? Existe também esse caminho inverso também, que seria muito importante também a própria Câmara também trabalhar nesse sentido. E vale ressaltar que o mundo hoje ele está passando por uma falta de matéria-prima. Nylon hoje para o mundo, né, não é só o Brasil, é bem complicado de achar o próprio metal. Então é uma outra que tem esse viés dessa preocupação. Vamos pensar que a gente consiga se adequar tudo para atender. Aí quando eu vou para a matéria-prima, eu preciso de 1 tonelada de nylon. Não tem.
Cida, esse edital seria por adesão nos mesmos moldes que foi da pistola, só para mim. Sim, sim. A aquisição imediata tem uma quantidade registrada, está previsto, né? Sim. E para o órgão gerenciador, algo aí em torno desse número que eu Mas falei. a aquisição imediata para todos, parece que tem essa estimativa, não? Tá se materializando isso, mas algo de imediato, algo em torno de 7 mil. Então é a estimação. Isso é tranquilo. 7 mil para hoje. Isso. Isso aí está tranquilo. 103 mil ao longo da vigência do edital, que são 12 meses, né? Isso, o edital, a ata, registro, são 11 meses, né? Na verdade, a pergunta surgiu, na verdade, de potencial industrial, saber como é que está o potencial industrial, independente do número. Eu passei alguns números aqui para os senhores visualizarem a grandeza do que está vindo pela frente, e isso é algo que vem para esse ano, mas ano que vem pode se repetir, ou pode aumentar, dobrar, triplicar, né? A gente sabe quantitativo da segurança pública do Brasil, das Forças Armadas em si, que precisam licitar esse produto, porque é um produto de necessidade hoje primária para o operador de segurança pública, né? Então, por ser um produto de tanta essência e ser ainda uma única indústria nacional que fabrica o produto, a pergunta foi feita no sentido de saber como é que está a estruturação, o desenho da empresa, a preparação para esse novo momento da necessidade da demanda, né? Da demanda pública. Sim. Com relação ao produto, né? Então, não só pública, né? Essa demanda nossa preocupação é com a demanda pública, mas nós temos aí a demanda privada também, como os senhores bem relataram, né? Então, quando a demanda privada ela surge, ela concorre com a demanda pública, né? Porque a gente... Exatamente. Então, como os senhores bem relataram. Então, assim, só estou trazendo essa preocupação, né? Eu gostaria, presidente, que esse trecho da ata, ou ata por si só, fosse encaminhada para a equipe da contratação, para que eles possam materializar isso nos autos do processo, das perguntas que foram feitas, justamente para ajudar a consubstanciar lá o procedimento licitatório, tá bom? No mais, me dou satisfeito, a Câmara Técnica do Ministério também se dá satisfeito. Eu retorno para dar a palavra para o presidente para o encerramento, caso não haja outras pontuações. Bom, nós não temos nenhum questionamento novo, nenhuma pergunta aqui em aberto. Acho que podemos nos encaminhar para o final, se vocês quiserem fazer alguma consideração. Só agradecer a oportunidade de estarmos aqui, apresentando a nossa empresa, apresentando nosso equipamento, o pessoal que está aqui presente, o pessoal que nos ouve aí também. É um privilégio poder fazer essa apresentação, porque é isso que a gente precisa, que os especialistas, as pessoas que têm a necessidade, conheçam o equipamento e tenham esse acesso à informação. Então, é o que a gente tem, só agradecer essa oportunidade. Gostaria de realmente agradecer essa oportunidade, é uma honra estar aqui também, dentro dessa Câmara que é única, né? Nunca na história o Brasil teve a oportunidade de ter pessoas com esse gabarito trabalhando em prol da sociedade também. Gostaria de agradecer não só como empresa, mas como brasileiro também nesse sentido. Agradecer a vocês também que vocês estão fazendo, salvando vidas. É o princípio básico de tudo dessa Câmara, com certeza, né? Trabalhar em prol da sociedade, em prol dessas pessoas que vocês representam também, que são os operadores de segurança pública privada também no Brasil. Só tenho a agradecer. Obrigado. Bom, agradecendo então a presença de todos, vocês representantes da empresa, todos aqueles que estavam nos ouvindo aí durante todo esse tempo, no final nos estendemos, sinal de que despertou realmente o interesse, né, e as pessoas que estavam lá e permaneceram até esse momento. Agradeço a presença de todos. Reforçar que a gravação dessa apresentação, assim como o que foi demonstrado, os arquivos que vocês demonstraram, estão disponíveis mediante solicitação formal pelo e-mail institucional para copac.senasp@mj.gov.br. Mais uma vez, obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado. Boa, né? Vamos trabalhar aqui, quem trabalha Deus ajuda, né? O senhor está precisando de algum auxiliar aqui?